Bem-vindos ao Nossa República. Eu sou Mauro Camargo e esse é o programa de entrevistas transmitido pela TV Pantanal toda segunda-feira às 7h30 da manhã. Após a transmissão, o episódio estará disponível no site nossarepublica.com.br e no nosso canal no YouTube. O tema da nossa entrevista dessa semana é Meio Ambiente e Sustentabilidade. Hoje temos a honra de receber Joacy da Silva, professor, fundador e aposentado da Universidade Federal de Mato Grosso, mestre em Sociologia e articulador da Pastoral da Ecologia Integral na região Centro-Oeste. Professor Joacy, uma grande honra, uma grande alegria revê-lo e agradeço muito por ter aceitado o nosso convite para esse programa. Eu que agradeço, Mauro, desse convite, estar aqui com você. É um prazer imenso e um prazer maior de revê-lo depois de alguns anos. Aí pois a gente ficou um bom tempo. As nossas caminhadas aí aqui para Cuiabá e Mato Grosso. Para quem não sabe, o professor Joacy foi articulista da Gazeta durante 18, 19 anos. 19 anos. E desde a primeira edição do jornal. Eu era, no primeiro ano, secretário de redação e, a partir do segundo ano, diretor de redação. E a gente conviveu esses 19 anos desde 1990, né? Que foi a inauguração da Gazeta, que ela começou a circular. Já são 35 anos da Gazeta, né? Comemorou esses dias. Uma vida. Mas é uma vida. Mas, professor, a gente vai conversar um pouquinho de meio ambiente, porque eu sei que você é um militante aí da Pastoral da Ecologia Integral, da Igreja Católica, e é um militante aqui na região do Centro-Oeste, e está sempre discutindo esses assuntos, né, e participando das ações em defesa do meio ambiente e da sustentabilidade. Eu queria saber o seguinte, vamos começar falando de PCH, que é um tema polêmico, tem gente que defende de todo jeito, tem gente que criminaliza até as PCHs, e eu queria saber a sua opinião. Quais são os principais riscos que essas pequenas usinas centrais hidrelétricas elas causam ao meio ambiente? Quais são os riscos? Qual é o impacto que isso tem, principalmente em Mato Grosso, nessa região que abastece o Pantanal? Mauro, a questão das PCHs, como você bem disse, é um assunto extremamente complexo e controvertido. No mundo inteiro, a transição energética, a gente vai falar depois, está tentando substituir as fontes tradicionais de energia, inclusive as hídricas, né, por energias realmente renováveis que causam menor impacto no meio ambiente e na vida das pessoas. Quando você represa um rio, quer dizer, você fatalmente alaga uma região acima. E se esse rio é de planície, então a área alagável é muito maior, que é o caso do rio Cuiabá, que é um rio de planície, quer dizer, não tem aqui grandes cachoeiras, porque quando tem cachoeira, você faz a represa e tem uma queda d'água muito profunda, né? Mas no caso aqui, nós temos o problema da pesca, né? Porque tem vários tipos de peixe que, vamos dizer, vivem no Pantanal, no rio Cuiabá, etc., nos outros afluentes, que eles desovam nas cabeceiras. E à medida que você represa os rios, por mais que o STEC fale que tem elevador, etc., o que tem sido constatado por inúmeros estudos de universidades, pesquisadores, é que quando se faz as usinas e as barragens dos rios, você reduz a possibilidade desses peixes subirem e aí você não tem os peixes, você não constata, as pesquisas indicam que reduz a quantidade. Então, imagina aqui em Cuiabá, você fazer de Cuiabá até Nobres, ou um pouco acima de Nobres, fazer 6 pequenas barragens. Você vai reduzir a vazão da água. Então, e em Mato Grosso existe mais de 7, em torno próximo de 8 mil pescadores profissionais, que geralmente são ribeirinhos, que vivem disso, né? E essas barragens vão dificultar a vida do pescador, e vai dificultar também a vida da ictiologia, né, da reprodução dos peixes. Então não dá para afirmar que elas contribuem de alguma maneira, que produzem energia limpa, que não tem muito impacto,
que contribuem para o desenvolvimento sustentável? Dá para fazer essa afirmação com esse tipo de problema que causa? Eu acho, na minha opinião, não. Quer dizer, por quê? Porque você pode, como vão dizer todos os estudos indicam, que esse grupo que quer construir 6 barragens, no caso do Rio Cuiabá, essas 6 vão gerar 6 em conjunto, 154 kVA, quilowatt-hora. Muito bem. Isso aí pode ser substituído por 1.000, 1.100, 1.200 hectares com usina solar. Quer dizer, então você compara 6, então, por exemplo, Distrito da Guia, Corizal, um monte de gente que mora nas beiras do Rio Cuiabá e desses afluentes, vão perder as suas terras, vamos dizer, as suas tradições, que são comunidades, muitas vezes, centenárias, vai passando de pai para filho, etc. Quer dizer, tudo isso aí são impactos negativos. Então, hoje, realmente, vamos dizer, em muitos países, eles estão aumentando a capacidade de gerar energia por energia eólica, que é do vento. Mato Grosso não tem muito, a não ser no Planalto, aí de lá para Sapezal, a subir na serra, né? E na região costeira. Quer dizer, então aqui nós, em Mato Grosso, e todo o Centro-Oeste, mas principalmente Mato Grosso, nós somos no paraíso, nós temos o sol de graça, apesar de muita gente querer taxar, né, cobrar imposto do sol, né, quer dizer, então isso aí já é outro departamento. Mas eu acredito assim, aí você tem um outro dado, é o seguinte, Vilmar, porque esses grupos econômicos poderosos, eles estão cercando todo o Pantanal. Então, todos os rios que formam o Pantanal, então vale dizer, o Pantanal não tem nascente. O Pantanal recebe água de todos os rios, Rio Jauru, Rio Paraguai, Rio Cuiabá, Rio Seputuba, Rio Vermelho, Rio São Lourenço, Rio Piqueri, Rio Miranda e assim por diante. Então, à medida que você faz essas barragens, você reduz a vazão, porque essa água vai ficar reservada nesses grandes lagos, né? Vamos chamar igual o Lago do Manso. Então, aí você vai ter, como hoje, todo mundo falava do Lago do Manso. Muito bem. O Lago do Manso, entre aspas, equilibrou o problema das enchentes, etc. Mas, em contraposição, secou o Rio Cuiabá, porque você chega porque a quantidade de água que as usinas liberam, as represas liberam para o rio são pouco. Então, você vamos dizer... Reduz. Não, secou é um exagero, né, professor? Mas reduz um pouco do bastante, Manso. Quer dizer, por exemplo, antigamente você tinha normalmente o Rio Cuiabá com 2, 3 metros de calado. Hoje você, em determinadas épocas do ano, você atravessa a pé. O Rio Paraguai é a mesma coisa. Isso não é, vamos dizer, ilusão. Você basta procurar os jornais e você identifica. Mas você vai secar. Então isso é o impacto. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. Não, eu não tenho dúvida que causa impacto mesmo, né? Todas as usinas, de uma maneira geral, precisa ver essa coisa do custo-benefício, né? Mas o que eu queria observar é que tem um outro dado que é muito relevante nessa questão, que é um problema climático, né? Os extremos climáticos, a seca demais, chuva demais, enfim, essa situação que o planeta vive e continua poluindo, enfim, fazendo tudo o que não pode fazer e desequilibrando de uma maneira que pode se tornar irreversível em algum tempo o tamanho do fluxo de chuva, e etc, etc. E isso afeta, claro, naturalmente. A gente viu o Pantanal no ano passado, o ano passado sofreu muito com isso, né? Quer dizer, as baías ficaram quase secas. Deu uma enchida. O rio deu uma enchida, o Pantanal deu uma melhorada. Mas não chegou no nível que era 10, 12 anos atrás. Olha, ainda a gente tem visto reportagens da Rede Globo, da TV Centro-América, de outras emissoras nacionais, mostrando a volta daquela beleza do Pantanal, né? Que a água avança sobre estradas, aqueles caminhos, baías, etc. Então tem uma situação nova. Mas a questão climática é importante e numa situação como essa deve agravar muito, né, a situação desses mananciais. E nós temos aí, Mauro, outro problema que é sério. Então, vamos dizer, o investimento que esses grupos fazem em energia hídrica é um investimento de alto risco, porque a gente tem visto no passado recente, e está se repetindo,
constantes secas prolongadas. Tanto é que você viu o problema em São Paulo, a represa das Três Marias quase que secou, todos aqueles reservatórios de água em São Paulo, exatamente, e também, inclusive, represa no Amazonas, né, na Amazônia, tal. Então, o que acontece? Teve aí alguns grupos que andaram por toda essa área das cabeceiras do rio Cuiabá e seus afluentes, e foi constatado o seguinte, que está havendo uma destruição para plantar soja, agro, etc., que estão limpando, inclusive afetando as nascentes. E cada vez mais, à medida que você desmata, tanto na Amazônia, quanto no Cerrado, quanto no Pantanal, você está, vamos dizer, alterando o equilíbrio das chuvas. Então, as chuvas estão ficando mais escassas e, eventualmente, elas também se transformam em tempestades, etc. Mas, na realidade global, os índices, então, o estudo recente até da UFMT e outros aí, falaram o seguinte, que o ano de 2023, 2024, por aí que foi o estudo, o estoque de água no Pantanal era aproximadamente 20% a 25% a menos do que 20, 30 anos atrás. Ou seja, então não está retendo água. E aqui você diminui a chuva, por exemplo, aqueles tais dos rios voadores estão secos. Está aí vários, o INPE, etc. Isso afeta economicamente o agronegócio? Porque... Sim, estão destruindo a galinha dos ovos de ouro. Quer dizer, então esse investimento poderá chegar em determinado momento que essas barragens não vão ter água suficiente sequer para gerar a energia que foi programada para retribuir os investimentos que eles fizeram. Quer dizer, tanto é verdade que esse mesmo grupo Maturati, né, ele já tem projeto de energia solar e tem projeto de energia eólica. Então, vamos dizer, o que a gente tem tentado convencer é que eles abandonem essa ideia de PCH e invista mais nos projetos, como tem inúmeros grupos aqui em volta de Cuiabá e Mato Grosso inteiro, investindo em energia solar, que é uma energia realmente renovável, cujos impactos ambientais, sociais e econômicos são muito menores do que, vamos dizer, construir represa nos rios, né? Eu já vou entrar um outro tema que tem muito a ver com a questão da matriz energética, que é a parte da transição, né? Eu queria saber o seguinte, o senhor considera que o Brasil, de uma maneira geral, ele faz um discurso internacional, que é no sentido de defender a condição brasileira de preservação, né? Há uma informação muito propalada de que Mato Grosso tem 60% de todo o seu território preservado. E 40% são cidades, estradas, etc., e degradações gerais, né? É um percentual bastante, se isso é fato, é um percentual bastante robusto, né? E o governo brasileiro tem feito um discurso internacional vendendo a transição verde como o Brasil como um líder nesse processo. O senhor concorda com isso ou ainda nós estamos patinando muito para fazer essa transição? Esse é o grande desafio, me parece, do Brasil nos próximos anos. Eu acho o seguinte, minha opinião pessoal, que há mais propaganda do que realidade. É uma imagem que o governo quer transmitir que ele não está fazendo o dever de casa. Vou dar um exemplo. O Brasil tem entre 135 a 140 milhões de hectares de áreas degradadas, que é essas áreas que são desmatadas, cujo solo não se presta para nada e que vira, vamos dizer, não nasce nem capim, né? Nem praga, né? E o governo se comprometeu no Acordo de Paris a recuperar 12 milhões dessas áreas, ou seja, 10%. E desses, do total, o governo só recuperou 78 mil hectares, que representa 0,68%. Ou seja, nós temos mais área degradada do que ocupado pela agricultura. Da pecuária, 60% das pastagens da pecuária brasileira são áreas degradadas. Nós temos, por exemplo, na questão do saneamento. Quer dizer, praticamente mais de 50% das famílias brasileiras não têm acesso a sequer coleta de esgoto.
e desse esgoto coletado, apenas 20 e pouco por cento é tratado. Ou seja, Cuiabá é um exemplo, Vargem Grande é outro exemplo. Quer dizer, então, nós estamos, os 27 córregos que tinha aqui em Cuiabá se transformaram em, não são córregos, são esgoto a céu aberto, com exceção da prainha que foi coberto, né? E, continua esgoto, mas não é a céu aberto. Não é céu aberto. Aí você vê um outro dado. O governo se comprometeu com desmatamento zero. Quer dizer, neste ano houve uma redução do desmatamento na Amazônia, mas aumentou no Centro-Oeste, deu uma reduzida no Centro-Oeste. Mas, mesmo assim, em 2024, mais de 600 milhões de hectares foram, vamos dizer, de 60 milhões de hectares foram destruídos, né? As queimadas estão constantes, né? E você vê aqui o Pantanal praticamente já perdeu quase 1/3 de toda a sua área, de sua vegetação e de sua biodiversidade, com essas queimadas contínuas, né, e repetitivas. Então, a planta, a biodiversidade vegetal, ela renasce. Mas e os animais que morreram? Nós temos vários tipos de espécies de animais que estão em processo de extinção. Quer dizer, então você vê, nós vamos sediar a COP, que eu até escrevi um artigo, saiu aí agora no final de semana, que chama assim, o ufanismo da COP30. Quer dizer, que é todo investimento. Então, Belém tem menos de 3% de esgoto coletado. Quer dizer, Pará é o campeão do desmatamento e das queimadas. Quer dizer, então eu acredito que tem muita manipulação. Um outro dado, 75% da emissão de gás de efeito estufa no mundo é produzido pelos combustíveis fósseis, que é petróleo, gás natural e carvão. Muito bem. Esse assunto não tem sido colocado na pauta das discussões da COP, tem sido negaciado. E o que acontece? Aí vem o próprio governo atual, Lula, ele é contraditório. Enquanto ele faz um discurso para o mundo assim, ambientalista, que vai ser o campeão da sustentabilidade, o governo brasileiro passou a aderir à OPEP, que é a Organização dos Países Produtores de Petróleo. E ele está forçando, vamos dizer, e agora o IBAMA, depois de muita pressão, concedeu a licença para fazer pesquisa e depois exploração vamos dizer, na margem do rio Amazonas e toda a região setentrional vamos dizer, do Maranhão, Piauí, Ceará, etc. Então, essas coisas que então, os ambientalistas, eles têm denunciado que tem muita propaganda e a realidade é bem diversa. Aí vem o outro dado, só para você ver aí nessa transição energética. Nós temos existem no mundo duas matrizes, o povo mistura. Você tem a matriz energética, que é o global, e você tem a matriz elétrica, que é o parcial. Na matriz energética, o Brasil está quase pau a pau. Nós temos 50,5% de energias renováveis e 49 uns quebradinhos de energia não renovável, que são esses aí, combustível fóssil e etc. Né? E até combustível oriundo de queima de madeira. Muito bem. Na matriz elétrica, aí sim, o Brasil vamos dizer, sustentável, porque a energia hídrica é quase metade da eletricidade gerada, mas nós estamos aí com uma série de problemas em termos de geração, de qualidade, de preço. Então, você vê, hoje a energia solar, ela é privilégio de camada alta e média alta. A pobreza que vive na periferia, quer dizer, ela não tem acesso à energia solar. E é a mais sacrificada, porque 300, 400 para quem ganha pouco mais do salário mínimo, pesa muito mais do que, vamos dizer, você e eu, outra pessoa que ganha aí 15, 20 mil reais, pagar 600, 800 reais. Então, esses são desafios e não tem incentivo, pelo contrário, tem tributação. Enquanto vários governos, como a própria China e alguns europeus, eles subsidiam vamos dizer, a difusão da energia solar, da energia eólica, o governo brasileiro continua cobrando imposto absurdo. Eu participei semana passada, acho que foi quinta e sexta, ou quarta e quinta, não me recordo, de um evento promovido pelo Sindicato de Energia de Mato Grosso, que é um afiliado da FIENT, sobre a questão da energia elétrica, da indústria de energia elétrica no Brasil, etc. Vieram pessoas de vários estados, teve 9 painéis. Aí teve um dado lá que me alarmou, e até eu fiz um questionamento. Um conferencista falou que de 2000 a 2022 ou 2023, o custo da energia, para o setor industrial, mas representa para todo mundo, inclusive para a população, para a residência, aumentou 1.104%.
Aí eu perguntei qual a razão disso. Ele enrolou, tal, mas chegou no ponto. Falou que isso aí é o seguinte: 1/3 de tudo que você paga da conta de energia é imposto, principalmente ICMS. Então eu digo o seguinte: por que o governo não retira um pouco desse ICMS que cobra da conta de energia e não estimula o uso da energia pelas camadas populares? Aí você estaria fazendo realmente vamos dizer, a transição energética, porque a questão do clima, Mauro, ela é democrática, entre aspas, porque uma coisa é você e eu, na nossa casa, aguentar com temperatura de 40, 45 graus com ar-condicionado, como nós estamos aqui. Outra coisa é o pessoal que vive na periferia, que não tem dinheiro sequer para comprar um ventilador. O 40 graus para eles é muito diferente do que o 40 graus para nós. Então, professor, eu vou pedir um intervalo para a gente retomar essa conversa. Tem alguns assuntos relevantes aqui para a gente tratar ainda, mas essa é uma questão que merece uma atenção maior, porque a gente está agindo com muita responsabilidade em relação à questão ambiental. Perfeito. Nossa República vai dar uma pausinha de 2, 3 minutos e já estamos de volta com o professor sociólogo Joacy da Silva. Agora preste atenção nessas notícias. Alunos da Rede Estadual de Ensino são premiados na Olimpíada Nacional de Química. E essa outra? Alunos de Escola Estadual de Sinop conquistam vaga em torneio mundial de robótica nos Estados Unidos. E mais uma notícia: estudantes da rede estadual são selecionados para intercâmbio na Inglaterra. Tem mais. Banda de Escola Estadual de Cuiabá conquista primeiro lugar em concurso no Rio de Janeiro. E não para por aí. Aluna de Escola Estadual de Colíder participa do programa Jovens Embaixadores no Exterior. Tem mais notícia. Estudante de Escola Estadual de Chapada dos Guimarães tem a vida transformada pela Copa Educa. Olha só esta. Educação Pública de Mato Grosso salta do 22º para o 8º lugar no IDEB. Sabe o que essas notícias têm em comum? Todas mostram que a educação abre portas para o futuro com jovens que escolheram dedicar a vida aos estudos. Para quem escolhe educação, só existe um caminho: oportunidade para uma vida melhor. Este é o recado do governo de Mato Grosso. Nossa República está de volta esta semana conversando com o professor, sociólogo Joacy da Silva. E nós estamos falando sobre meio ambiente, que é uma área em que ele milita bastante, falando como articulador da Pastoral da Ecologia Integral aqui na região Centro-Oeste. Professor, a gente falou bastante da PCH, falamos da canção da transição energética, da ausência de investimentos públicos nessa área de energia solar, né? A gente tem bons exemplos aqui, empresariais. Vou dar um exemplo. A Federação das Indústrias mantém instituições de ensino, como o SESI Escola, né? Que, aliás, é uma escola de referência, que a gente tem que respeitar, né? Atende muito bem. Tanto é que o atual presidente foi ex-aluno do Senai. Né? E aí o que acontece? Eles transformaram o estacionamento da escola, que é gigantesco, numa imensa usina de energia solar. Então, a cobertura toda é energia solar. Isso mostra que é possível fazer, né? Mostra que o Estado deveria estar até a estrutura do Estado, os prédios públicos, deveriam estar nesse embalo, né? de estar produzindo, alimentando a energia desses próprios estaduais com energia solar. Mas eu queria falar um pouquinho do desenvolvimento urbano, também na ótica ambiental, na ótica da sustentabilidade. Eu queria saber o seguinte: que cidades aqui em Mato Grosso o senhor considera mais vulneráveis sob o ponto de vista ambiental? Olha, pelo conhecimento que eu tenho das várias cidades de Mato Grosso,
nos últimos 10 anos eu não tenho viajado tanto. De qualquer maneira, a Baixada Cuiabana, em geral, e o aglomerado urbano Cuiabá, Várzea Grande, e a área metropolitana, que chama a região metropolitana do Vale do Rio Cuiabá, que inclui, além de Cuiabá e Várzea Grande, mais Livramento, mais Santo Antônio do Evergé, e, se não me engano... São 13 municípios. Então, o que acontece? É uma área que tem um bolsão de pobreza muito grande. Isso aí pode ser indicado pelo número imenso de pessoas penduradas, de famílias, nesses programas assistencialistas, seja do governo federal, seja do governo estadual, seja do governo municipal. Então, é uma população que o Estado está explodindo, crescendo a índices da economia chinesa, mas, em contraposição, a pobreza também continua enorme e, vamos dizer, sendo paliativamente atendida. No questão e tem muito a ver, porque o Papa Francisco, que está dentro da nossa área, ele enfatizava o seguinte, que o grito da Terra, quer dizer, que está aí, o planeta está gritando, quer dizer, através da resposta, são enchentes, secas, etc., também você tem o grito dos excluídos, porque os excluídos, as populações periféricas, que sofrem mais com os, vamos dizer, quando vem aquelas chuvas homéricas, quer dizer, a maior parte da população alaga tudo, porque quem mora na beira de córrego, que é um esgoto? População pobre. Quem mora pendurado nas beiradas de morro que desaba? A população pobre. Por quê? Porque o governo federal, estadual, municipal, ao longo de 50 anos, praticamente não tem política habitacional e as pessoas têm que procurar um espaço. Então, esse é um problema sério. Mato Grosso tem um déficit habitacional grande e o próprio atual prefeito de Cuiabá falou que Cuiabá tem um déficit em torno de 40 mil habitações, é o déficit habitacional, né? Quer dizer, então é uma coisa bem grande. Quer dizer, então, se você multiplicar pelo número de pessoas, tem aproximadamente 30% da população em Cuiabá ou não tem casa digna ou vive, vamos dizer, nesses aglomerados na beira de risco. Isso aí. Então, Mauro, eu acho que assim, e você tem o aspecto ambiental propriamente dito. Então, por exemplo, nós já levamos ao conhecimento uma pauta de reivindicação e de, vamos dizer, troca de impressões para o secretário Porto Carreiro, que é da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano, com 14 itens. O primeiro item que nós apresentamos para ele é o problema da arborização. Quer dizer, Cuiabá é uma cidade que antigamente chamava verde, cidade verde. Hoje ela é verde quando pinta o meio-fio de verde, ou os postes de verde, porque tem um déficit também de aproximadamente 30% das árvores que deveria ter na cidade, não existe. Quer dizer, não tem o plano de arborização urbana que consta do plano diretor como item do plano diretor de 2007, na época da gestão do Wilson Santos, que foi aprovado pela Câmara, dizia lá o seguinte, que em um ano, 360 dias, a prefeitura, o executivo, deveria encaminhar o plano de arborização, o plano diretor de arborização urbana para a Câmara. E hoje, até hoje, não foi, não tem plano. Então, você tem iniciativas, vamos dizer, pessoais, de comunidade, voluntária, mas você não tem a matriz. Então, tem muita gente plantando árvore errada, no lugar errado, que daqui a um tempo, a hora que surgiu o plano, tecnicamente, bem orientado, vão ter que cortar, tirar essas árvores, porque não eram impróprias, né? Então, então você tem. O outro é o problema do esgoto, como eu te falei, quer dizer, então, apesar de falar que a empresa, vamos dizer, fez um grande investimento, fez. Sabe o que eu estou mostrando? Parece mentira. A empresa Águas Cuiabá faz na rua a rede mestra de coleta de esgoto, mas não faz a ligação para as casas. E, principalmente na periferia, o pessoal não tem dinheiro para fazer essa ligação, porque tem que contratar pessoal técnico que custa caro, e o pessoal não tem. Então, continua soltando esgoto na rua, etc., né? Você vê os códigos, Mauro. O Ministério Público Estadual, há alguns anos, fez um estudo que chamava Águas do Futuro. A constatação do Ministério Público. Dos 28 códigos, todos, inclusive o próprio rio Puxipó, estão se transformando em esgoto. Quer dizer, você vai... Essa é uma situação, me parece que assim, faz parte do processo histórico, né, do crescimento da cidade ao longo dos anos, e a ausência absoluta de planejamento com foco na questão ambiental. Porque até, vamos dizer, 50 anos atrás, não existia essa consciência na sociedade que era preciso preservar, que era
não existe o conceito de sustentabilidade, né? O córrego da Prainha é o exemplo mais absurdo, né? Você imagina? Em Cuiabá, o córrego existia. Pois é, mas 67. Você imagina se a cidade tivesse crescido e mantido esse córrego, hoje seria, se bem cuidado, seria um ambiente extremamente aprazível, um ponto turístico formidável, né? Porque você imagina que se nós tivéssemos uma prainha diferente do que nós temos hoje, essa Avenida Miguel, essa Avenida Gomes de Mendonça, que mais por cento que o problema da prainha, o nascimento está ali para... Tem várias nascentes. E ela começa a ser coberta, a gente consegue ver ali de um pedaço do hospital, do hospital ortopédico e tal, você consegue ver. E a água correndo, né? Mas é uma coisa... Não é água, é esgoto. Né? Aliás, todos os córregos aqui, é isso que você falou mesmo. Então, é uma falta de planejamento que vem de muito tempo atrás, né? Você teve aqui só um momento, foi na época do Rodrigues Palma, que era prefeito, que foi o governo federal tinha um programa de saneamento que chamava Projeto Cura. Andaram fazendo alguns pedacinhos, um ali no Quilombo, lá perto do Ribeirão do Lipa, em outros lugares, mas não vingou, porque não houve continuidade da política pública. E você está falando assim da prainha, eu vou retornar um pouco até. Eu cheguei em 1967. O Cochipó, o rio Cochipó, era limpo, tinha peixe, tinha o Sayonara, tinha um outro balneário do João Balão mais acima. Tinha até sereia, então. Tinha até sereia, então. Sim, então você ia com sua família, aquilo ali tinha umas prainhas, era uma coisa aprazível. Hoje, quem que se dispõe a tomar banho? No Rio Cuiabá, a mesma coisa. Você lembra, eu não lembro o nome, do outro lado do rio tinha um clube, bem perto da ponte, tinha uma prainha. Domingo tinha comida, tinha bebida, o pessoal ia para nadar ali. Quem que consegue nadar? Porque bem em frente de onde era esse clube, você sai aquela rede de esgoto que passa em frente à feira, que é um absurdo, quer dizer, a contaminação dos alimentos que vêm na feira, quer dizer, são bactérias, etc., que estão tudo por ali. Então, realmente, a dimensão, e pior do que isso, Mauro, foi o seguinte, dos candidatos a vereador e prefeito que nós tivemos no ano passado, você conta nos dedos, talvez de uma mão e não de duas, os candidatos a vereador ou a prefeito que colocaram nos seus programas de governo, nas suas plataformas, a questão ambiental. Quer dizer, então sempre colocava a educação, a saúde, entre aspas, genérica, ou o asfalto, isso, aquilo, mas a questão ambiental foi a grande ausente e continua sendo a grande ausente das preocupações dos governantes, seja federal, estadual, municipal. Públicas, né? Quer dizer, você tem esse discurso internacional, mas ele parece que não se realiza aqui. É aquela ideia, pensar global, mas agir localmente. Né? Então, isso aí é a nossa cobrança. Né? Professor, mais um intervalinho e a gente volta num instante só. Mas antes, um recado do governo do estado. O tempo seco está chegando e durante esse período aumentam as queimadas. Provocar incêndio, seja no campo ou na cidade, além de proibido, é crime. O governo de Mato Grosso está preparado para combater os incêndios com novas viaturas, equipamentos e pessoal treinado para localizar e punir quem coloca fogo. O nosso sistema de monitoramento via satélite identifica as queimadas em tempo real e os criminosos que desrespeitarem o período proibitivo serão localizados e penalizados. Os incêndios invadem as cidades, prejudicando a saúde de toda a população que sofre e lota os hospitais. Por isso, aqui em Mato Grosso é tolerância zero contra os crimes ambientais. Denuncie ligando 193, Governo de Mato Grosso. Não saia daí que eu volto num instante só. Nossa República está de volta essa semana conversando com o sociólogo, professor universitário Joaci da Silva, e é um militante nessa área ambiental, faz parte da Pastoral Integrada do Meio Ambiente, aliás, de Ecologia Integral, que é o nome certo, e eu
preciso entrar num assunto extremamente delicado, do ponto de vista do interesse do agronegócio, da economia mato-grossense, que a gente considera que é importante, né? Do ponto de vista de colocar Mato Grosso em uma posição comercial relevante, né? Em termos de exportações de commodities, mas tem a contrapartida negativa, que são os agrotóxicos, né? Então, eu queria saber o seguinte, qual é a realidade dessa área dos agrotóxicos em Mato Grosso, um estado eminentemente agrícola, que usa muito defensivo, e que tipo de situação cria, de impacto cria na sociedade? Mauro, esse é um problema sério, controvertido como um todo, porque move, como dizer assim, confronta com interesses poderosos. Então, para você ter uma ideia, Mato Grosso é o estado que mais usa agrotóxicos por habitante. Então, a nossa média é de 67 litros ou quilos de agrotóxicos por habitante, enquanto a média nacional é 10 vezes menos, é em torno de 7,5, 7,2 litros. Ou seja, esses dados são apurados pela universidade, professor? Não, são dados nacionais, né, de vários institutos de pesquisa, etc. E o Brasil é o maior usuário também de agrotóxicos, não só por habitante, quanto por área cultivada. Então, nós usamos mais agrotóxico, 5 vezes mais do que por hectare, do que os Estados Unidos, e pelo menos o dobro do que é usado a média mundial. Quer dizer, ou seja, tem uma discussão aí técnica que fala que porque nós somos um país de agricultura tropical, vamos dizer, o cultivo das plantas, seja soja, milho, algodão, são mais sujeitos a pragas e doenças do que nesses outros países menos, vamos dizer, de clima temperado, etc. Mas o que está acontecendo é o seguinte, é que além desse dado cru, nu e cru, está tendo um impacto. O impacto é o seguinte, está aí o professor Pignato da universidade, que é uma pessoa séria, fez doutorado na Fundação Oswaldo Cruz, e ele coordenou várias pesquisas em Mato Grosso do Sul, e constatou uma série de casos de doenças, como câncer de pele, amostra de agrotóxico em leite materno. Então, isso aí é alguma coisa de crianças que nascem sem cérebro. E o que acontece? Nós temos uma situação em que esse agrotóxico está sendo usado de uma maneira abusiva. Quer dizer, então, quando vem, agora já estão fazendo pulverização por drones, além da aviação agrícola. Então, quando tem vento, quer dizer, o agrotóxico que o avião ou o drone espalha, ele vai para as propriedades e as casas vizinhas. Então, nessas regiões tem vilas ou tem pequenas cidades que acabam, vamos dizer, sendo pulverizadas. Então, animais domésticos, as abelhas... A Assembleia acabou de aprovar uma legislação que reduz a área de defesa. Exatamente. A área que não deveria ter aplicação de agrotóxicos. O Mato Grosso acabou de aprovar, a Assembleia aprovou, não sei se o governador já assinou ou não, mas que é um absurdo, quer dizer, então, em vez de a gente restringir, nós estamos aumentando os índices de contaminação. E a Assembleia deixou de aprovar, boicotar a discussão, que é o seguinte, tinha um projeto de lei que exigia que as companhias de água fizessem exame para identificar a presença ou não de agrotóxicos na água que nós bebemos. E a Assembleia proibiu, não passou a lei, que era para passar a lei para tornar obrigatório das concessionárias de água municipais. E então nós não sabemos, porque você sabe quando faz o exame da água, você encontra lá excesso de coliformes fecais, que é esgoto, excesso de vamos dizer, contaminantes químicos, hospitalares, etc. E por que não fazer também essa análise para identificar, porque tem uma série de agrotóxicos, de produtos químicos, que são cancerígenos, dá problemas estomacais e assim por diante. Quer dizer, então, realmente, o custo, vamos dizer, então, esse pessoal que produz, vamos dizer, os barões aí do agronegócio, eles gostam de falar que nós alimentamos o mundo, mas ninguém olha o outro lado. Quer dizer, então, nós temos que realmente colocar as cartas na mesa. Quer dizer, então, e tem, vamos dizer, vários componentes dos agrotóxicos do Brasil, inclusive contrabandeados,
que são proibidos em vários países, na União Europeia, mesmo nos Estados Unidos, etc. Então, existe um discurso falando assim, quem é contra o agrotóxico está fazendo o jogo dos nossos competidores. Você já ouviu isso aí? Não é bem assim. Nós queremos a saúde, quer dizer, produzir é bom, é necessário, é importante, mas produzir com sustentabilidade, que respeite, vamos dizer, a natureza, e também com responsabilidade social e humana, porque você não pode produzir algo que venha, vamos dizer, a contaminar. Então você encontra muitas vezes em frutas, com quantidade, frutas, verdura, hortaliça, quantidade excessiva de agrotóxicos que, ao serem examinados em laboratório, constatam que aquilo está acima do que é permitido, seja por lei ou seja pelas condições de saúde. Né? Professor, quais seriam as alternativas agroecológicas para essa questão, o agronegócio chama de defensivos da agrícola, com a visão de que é um remédio para as plantas, né? Um tratamento para as plantas? Vamos dizer, a alternativa, a solução existe. É a agroecologia, que é a agricultura orgânica, você produzir sem o uso de agrotóxicos. Então, já tem vários países que, por exemplo... Vamos só colocar aqui, que o Mato Grosso é um gigante, né, na produção. Não é? Eu imagino assim, qual é uma produtividade em todas as culturas, seja soja, seja milho, seja algodão, né? Tem uma produtividade alta e muito por conta, não é só por conta do solo tratado, não é só por conta do clima que ainda é escorredivo e tal, e o clima adequado, quer dizer, permite até 3 safras por ano, mas também tem a questão voltada para esse problema. Como é que você vai usar produto orgânico que reduz a qualidade do produto e reduz a produtividade? Então, assim, eu estou questionando, porque essa é uma situação que a gente vive um dilema mesmo, né? Tem que produzir muito, tem que ampliar a produtividade para não avançar na exploração da terra, enfim. E, ao mesmo tempo, você tem essa discussão. Porque uma coisa é você trabalhar a agroecologia em pequenas áreas, né? No sítio, numa propriedade um pouco menor, mas em propriedades onde a plantação é gigantesca, né? É viável isso? Não mudaria o status de Mato Grosso no sentido... Eu acho assim... Acho assim, Mauro, que nós temos que colocar os parâmetros. Será que nós temos que crescer, vamos dizer, destruindo o meio ambiente? Será que nós temos que aumentar o lucro desses grandes conglomerados econômicos, prejudicando a saúde humana? Então, esse é um dilema ético. Quer dizer, da mesma forma que nós avançamos em ciência e tecnologia em tantos setores, você teria que, vamos dizer, investir parte desse lucro, deveria estar sendo investido em pesquisas para, vamos dizer, maximizar a produção orgânica. Quer dizer, como é possível produzir em pequena escala, nada impede que seja produzido em larga escala. Quer dizer, então, da mesma forma, por exemplo, já tem aqui em Mato Grosso algumas empresas, aí, eu participei de um fórum também aqui em Cuiabá, uns 2 anos atrás, de uma empresa que estava produzindo, vamos dizer, insumos biológicos, quer dizer, como em vez de combater com agrotóxico, combatia com, vamos dizer, outro tipo de lagartinha, etc., que comia aquelas lagartas que destroem a planta, etc., né? Então, as alternativas existem, agora tem que investir. Agora, o que acontece é o seguinte, muitos desses grupos, eles aguardam apenas os investimentos públicos em pesquisa, desenvolvimento, etc. Então, tem que investir coletivamente, tanto de responsabilidade do governo, mas principalmente também dos empresários, porque eles estão tendo lucros assim fantásticos, né? Então, assim, vamos dizer, acumulando capital, patrimônio, etc. Então, eles têm uma responsabilidade social e humana também em relação ao que eles estão fazendo. Quer dizer, a mesma coisa de você produzir
vamos dizer, a indústria X que usa determinado produto que seja cancerígeno. Ela não pode dar um lucro, mas ela não pode fazer isso, né? Quer dizer, o caso de, vamos dizer, da indústria de panificação, com ciclamatos, etc. O problema também das indústrias que provocam, vamos dizer, obesidade com muito açúcar, provoca doenças cardíacas com muito sal. Ou seja, então, nós temos na dimensão ambiental, nós temos um tripé. Eu gosto de trabalhar com triângulo, sou maçom, mas trabalho com triângulo. Então, o que é? Nós temos na base a população dispersa, desorganizada, que tem que passar por um processo de educação ambiental. Mas nós temos no outro vértice do triângulo, nós temos a responsabilidade do governo. Quer dizer, o governo tem responsabilidade de regular, de estimular, de fiscalizar, etc. E na outra vértice do triângulo, nós temos os empresários. O empresário não pode vamos dizer, se omitir com respeito à questão ambiental. Quer dizer, então, em todas as dimensões, seja ele produtor industrial, seja ele produtor agro, seja ele, vamos dizer, do setor de comércio, serviço e transporte, né? Então, é por aí que eu vejo, vamos dizer, o questionamento. Porque nós estamos num barco. O planeta é só um. Ou a gente, vamos dizer, reduz esses níveis de degradação, de poluição, de destruição do planeta a partir de cada momento, cada localidade, ou então, vamos dizer, vai ser cada dia pior a situação. Mas isso tem que ser um pacto mundial, né? Porque o que se faz nos Estados Unidos afeta aqui, Sim. O que se faz na Groenlândia afeta aqui, quer dizer... Então aí vem o Papa Francisco, ele coloca na Laudato Si exatamente isso, ele insiste. Ele tem uma frase, ficou homérica, assim, bem, chama assim, tudo está interligado nesta casa comum. Agora, aí você tem um dado, Mário, que, por exemplo, hoje, o que eu estava falando, 75% das emissões de gases de efeito estufa, que está poluindo, provocando aquecimento, crise climática, é queima de combustível fóssil. 80... Não é só isso. Não, esse é 75%, é a principal causa. Se a gente não atacar isso, tudo mais vamos dizer, restante. É uma coisa, por exemplo, você pode atacar e eliminar todos os outros 15%, mas se você não eliminar esse aí, ou reduzir, você continuará poluindo a atmosfera. E de outro lado, isso que você está falando, 80% são dados internacionais da emissão de gases de efeito estufa são produzidos por 20 países, o famoso G20, do qual o Brasil faz parte. Então, de 196 países, 170 países, 175, polui minimamente. E aí, agora, esses países que são os maiores poluidores, quem são atualmente? Historicamente, o número 1 é os Estados Unidos, que acumulou, mas ano a ano. China, Estados Unidos, depois vem a União Europeia no conjunto, que são vários países, 27 países, depois vem Rússia, vem Índia, e aí o Brasil entra nos 10 maiores poluidores do mundo ainda. Quer dizer, então esses países, eles têm que realmente ter um pacto. Agora, você vê agora no caso do Trump, retirou os Estados Unidos do Acordo de Paris. Quer dizer, então aí o outro país, a Argentina, também quer sair do Acordo de Paris. Então eles abrem mão de assumir e realizar os seus compromissos que foram firmados lá em 2015 no Acordo de Paris. Por falar em compromisso, quer dizer, nós temos a COP30 aí que o governo Lula assumiu para si a realização dele. Você, no começo da nossa conversa, criticava o fato da COP ser lá no Pará por conta dos problemas ambientais que tem o Pará, né? De desmatamento, de queimada, de falta de saneamento, etc, etc. Quer dizer, não é exatamente um bom exemplo, embora a Amazônia ainda seja um grande patrimônio brasileiro, um grande cartão postal do país, né? E aí, a COP30 vai servir para alguma coisa? Porque você falou também, se não houver uma consciência geral, quer dizer, da sociedade mundial, do ser humano, vamos colocar assim globalmente, e parece que não vai ter, dificilmente a gente vai conseguir vencer esses problemas. Nós estamos destruindo o planeta cada vez mais, de pouco em pouco, né? A gente ouve, por exemplo, algumas afirmações, e nossa Cuiabá, por exemplo, que daqui a alguns anos, algumas décadas, vai ser um lugar absolutamente inabitável por conta do calor, né? Um calor produzido pelo crescimento, enfim. E aí, quer dizer,
vamos mudar para onde? Né? Não, a gente tem que pensar no Não tem planeta B, né? Não tem planeta B? Né? Como é que faz? Olha, Mário, se você chegou em 1994, foi a COP1, lá em Berlim. Se você pega dados estatísticos, estão disponíveis na internet, que eu uso esses dados para escrever, estudar, etc. Você pega a quantidade de petróleo que era produzido e usado em 1994. Houve aumento, hoje está produzindo e usando mais petróleo, produzindo e usando mais gás natural, produzindo e usando ainda praticamente a mesma quantidade de carvão. Aí, se você pega a quantidade global, que são bilhões de toneladas que cada ano está lançando na atmosfera, você percebe o seguinte, que apesar de ter 30 anos de COP, os indicadores, você pega desmatamento, qual foi o índice de desmatamento que foi acumulando hoje. Se você pega índice de queimada, índice de poluição urbana, todos os parâmetros que você pegar a nível mundial, eles aumentaram. Quer dizer, então eu me pergunto o seguinte, para quê? O que resultou de concreto? Foi feito o protocolo de Kyoto, que os Estados Unidos, o Canadá, etc., pularam fora logo do início. Então o protocolo de Kyoto desapareceu por inação. Quer dizer, foi apenas um documento. Aí, em 2015, a ONU criou os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, outro lá, o Objetivo 13, que era, vamos dizer, se preocupar com a questão das mudanças do clima, etc, etc. Aí veio, no final, antes dos objetivos, veio a COP, e COP 21, e fez a aprovação. 196 países fizeram a festa, assinaram, discurso, etc. A maioria não cumpriu nada do que foi firmado há 10 anos atrás. E estabeleceu um parâmetro para 2030. Aí vem aí outro dado. Na época foi estabelecido que a Terra, o planeta, não deveria, por essas emissões, aumentar mais do que 1,5 grau em 2040. Nós já atingimos um aumento de 1,5 grau há um ano, o ano passado, outro ano, etc. E a tendência será que, provavelmente, 2040, 2050, o aumento da temperatura será de 2%. Quer dizer, então vai ser um forninho que o planeta Terra. E aí, você falou de Cuiabá, eu fiz um curso ano passado de ecoteologia, 5 meses, 2 vezes por semana. E tinha pessoas de várias tendências, de várias religiões, e sempre nas palestras tinha alguém da área da ciência e alguém da área da espiritualidade, várias religiões. E teve um painel sobre o problema da mudança climática. Era uma pastora da Igreja Batista de Maceió e uma cientista que mexia com o clima lá no INPE, no Amazonas, etc., no Pará e tal. E essa cientista falou o seguinte, tem vários estudos da ONU, lá do projeto Copérnicos na Europa, etc., que indica que até 2040, no máximo 2050, nós vamos ter 6, que é chamado de hot spot, quer dizer, áreas quentes, né? 6 no mundo. Uma é o norte da África e parte do Oriente Médio. Outra é na Índia. Outra é na Austrália. Outra nos Estados Unidos e parte do México. Outra no centro-oeste e um pedaço do nordeste brasileiro. Aonde as temperaturas vão acontecer igual aconteceu esse ano passado na Índia. Temperatura de semana a semana acima de 50 graus. O que significa isso? E Cuiabá é o epicentro dessa região. Então, Cuiabá, se ele não fizer o dever de casa de ter arborização, não ter, vamos dizer, limpeza, cuidado com o meio ambiente, nós vamos ter temperaturas assim, por semana acima não de 40 e pouco, como já temos, mas de 52, 53, 55. E aí? Nós vamos sobreviver? Os idosos? Você tem uma ideia, 13 milhões de pessoas morreram por problemas derivados de questões ambientais em 2023, das quais 7 milhões, está o dado estatístico da Organização Mundial de Saúde, 7 milhões por problema de poluição do ar, velhos e crianças, quer dizer, as migrações. Então, realmente, o desafio ambiental é uma questão séria, mas, infelizmente, os nossos governantes e os nossos empresários, a nossa população, quer dizer, reclama, mas ninguém, vamos dizer, aponta para que a gente tenha que tomar, vamos dizer, medidas, vamos dizer, concretas e profundas para mudar isso aí o Papa Francisco chama de conversão ecológica. Quer dizer, nós temos que transformar os nossos modelos econômicos, as nossas práticas individuais, familiares, etc.,
Quer dizer, para não ter, você não pode basear a economia como hoje, no consumismo, no desperdício, no uso exagerado dos recursos naturais, como se a terra não tivesse limite. Então, esses aspectos são ambientais e, ao mesmo tempo, filosóficas. Eu acho que a gente tem que, daí a razão, vamos dizer, das igrejas também entrarem nisso aí, porque nós temos responsabilidade, vamos dizer, com o planeta, que tudo isso aí, para nós, da igreja, cristãs principalmente, católico e evangélico, tudo que existe no mundo é criação de Deus, é um criador. Então nós temos que cuidar dessa criação, vamos dizer, com respeito, com parcimônia, etc. Tanto é que esse ano a campanha da fraternidade da CNBB do Brasil foi Fraternidade e Ecologia Integral. Então essa discussão foi feita em mais de 12 mil paróquias, mais de 400 mil comunidades, Brasil afora, para a gente despertar para essa dimensão ecológica que é profunda, né? Professor, agradeço muito a sua presença. Vou convidá-lo para, daqui a pouco, mais uma conversa importante, porque esse é um assunto que e não é uma questão de carimbar um, acusar outro. Eu acho que esse foco aí mesmo é da conversão das pessoas para terem uma atenção focada aí na questão da sustentabilidade. Muitíssimo obrigado, um grande abraço. Muito obrigado, Mauro. E nós vamos ficando por aqui. Até a próxima semana com um outro papo tão importante quanto esse com o professor Joacir da Silva. Até lá!